Boa noite, queridos irmãos. Sou Edna Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, e nesta ocasião venho atender ao gentil convite dos meus amigos e irmãos que fazem parte do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica situado no bairro do IPSEP, em Recife. Me convidaram para falar sobre um tema maravilhoso, um tema recorrente, um tema tão necessário no nosso cotidiano, enquanto espíritos imortais que somos, vivendo uma experiência humana, mais uma, não é? Porque são tantas, já foram tantas e serão tantas ainda, se Deus quiser. Então, nós vamos falar sobre a terapia do perdão, que é uma psicografia de Divaldo Franco, ditado pela nossa grande benfeitora, Joana de Ângeles. E ela vai falar um pouquinho para a gente, não é? Porque 45 minutos é um tempo, digamos assim, muito pequeno para a gente falar de uma temática tão grande, tão importante como é a questão do perdão, desde que nosso Senhor Jesus já a coloca o perdão, essa expressão do perdão, como uma das grandes terapias para a caridade, para o amor, para a nossa existência terrestre, junto à nossa família, aos nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Bom, teremos muitas ocasiões de perdoar, se é que nós já estamos realmente preparados para isso. Então, a Joana, ela colabora conosco, deixando algumas considerações muito importantes para a gente refletir. Ela começa dizendo, por exemplo, que para que haja paz no mundo, é imperioso o perdão incondicional. Olha só, que maravilha, não é? Já pensou a gente poder desculpar de livre e espontânea vontade toda e qualquer ofensa que porventura nós acreditamos que nos foram dirigidas? Será que estamos sendo realmente ofendidos? Ou é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência que faz com que nós nos sintamos ofendidos? Então a Joana, ela deixa aqui grandes considerações para a gente poder pensar sobre esse assunto. A ausência do perdão gera animosidade entre as pessoas e provoca os distúrbios, olha só, da emoção. Distúrbios da emoção. Que distúrbios são esses? Raiva, rancor, ojeriza, a gente às vezes, não é, fica assim sentindo repugnância por alguém, por alguma coisa que essa pessoa falou, ou falou alguma palavra, alguma frase que para nós foi ofensiva, e a partir daquele momento a gente passa a tratar aquela pessoa com reserva, com animosidade. Então, a ausência do perdão pode gerar isso em nós. E isso é muito, muito perigoso porque afetam sobremaneira a saúde fisiológica e o nosso comportamento enquanto pessoa, enquanto ser social, enquanto ser humano vivendo essa experiência terrestre, não é? Então, é sempre mais infeliz quem perturba os outros com as cobranças, porque aquele que não perdoa fica cobrando da pessoa uma atitude relevante, uma atitude no bem. Ou seja, as cobranças de toda a ordem, elas são perturbadoras, elas desequilibram o ambiente onde nós vivemos, nos desequilibram emocionalmente, e por mais que tenha sido grave essa ofensa, essas agressões sofridas e por mais grave que tenha sido tudo isso, o pior é que se essa pessoa conscientemente continua com essa conduta infeliz da cobrança e da ausência do perdão. Mas a Joana continua dizendo o seguinte, que a manutenção da mágoa, olha aí que coisa importante para a gente frisar e para a gente focar. A manutenção da mágoa somente piora os efeitos no sistema emocional. Então a Joana está falando o tempo todo aqui do nosso equilíbrio emocional, da necessidade que nós temos de ter autocontrole em tudo que nós fazemos. Essa necessidade da nossa autoiluminação diante das dificuldades, das vicissitudes da vida, de tudo que possa nos acontecer. E muitas vezes, por nós não sabermos perdoar, por não conseguirmos sequer nos perdoar, nos tornamos pessoas amargas, pessoas negativas e infelizes. E muitas vezes até passamos a invejar as pessoas que estão em equilíbrio, as pessoas que estão tentando, que estão batalhando para ter uma vida sadia, uma vida normal, não é? Então vejam bem, os cuidados que nós devemos ter com isso, e porque a manutenção da mágoa, ela vai exigir de nós um esforço maior,
uma grande força de vontade de vencer essa má tendência, esse mau comportamento, essa forma equivocada de olhar o outro, guardando mágoa, guardando ressentimentos. No Livro dos Espíritos, nas questões de 909 a 912, Kardec fala sobre as paixões, porque a inveja, a mágoa, são paixões equivocadas que nós ainda alimentamos em nosso ser, enquanto espíritos, enquanto pessoa. Então, na questão, por exemplo, 909, Kardec perguntou aos espíritos superiores se nós podemos vencer nossas paixões. Ele perguntou assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ou seja, a sua má vontade, a sua incapacidade de perceber o outro como seu irmão, como alguém que está no caminho conosco e não contra nós. Então, os espíritos responderam: sim, frequentemente o homem pode, e com esforços insignificantes. Então, a gente não precisa fazer nada de extraordinário para a gente conseguir vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. O que falta para nós, para vencermos essas coisas, é a vontade. E aí eles fazem assim uma exclamação bem interessante. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, a grande maioria da humanidade não se esforça para vencer suas más tendências e suas más inclinações. E a falta de perdão é uma dessas coisas que a gente precisa vencer. E eu me lembrei também do Richard Simonetti, nessa obra chamada 70 vezes 7, onde ele fala só do perdão. Ele diz o seguinte assim, que Jesus ele falava algumas coisas bem preponderantes no sentido de chamar mais ainda a nossa atenção sobre as questões que nós devemos fixar na nossa vida cotidiana. E uma das expressões, quando Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu preciso, né, eu devo perdoar a quem me ofende, o meu irmão que me ofende? Isso está lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 22. E aí Jesus respondeu para ele, assim, aí Pedro continua: devo perdoar-lhe 7 vezes? Aí Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus queria ali que nós pudéssemos, não construir em nós essa predisposição para o perdão, para a desculpa, porque através dessa nossa atitude nós podemos estabelecer a paz, que Joana começa na sua fala dizendo assim, que para que haja paz no mundo se faz imperioso o perdão incondicional. Então Jesus, ele na verdade assim já deixou essa brecha, essa dica para a gente de que nós não conseguiremos construir nada, meus irmãos, na sociedade, nada de bom na sociedade onde nós estamos inseridos, enquanto não aprendermos a relevar o próximo em seus deslizes. Depois a gente vai encontrar ainda nossa irmã Joana dissertando também sobre essa questão tão importante. Então, ela fala o seguinte, que os cuidados que nós devemos ter com o ressentimento, com o ódio e com o ciúme que nós possamos estar nutrindo em nós. Olha que alerta importante, né? Porque essas emoções danosas, perigosas, o remorso também é uma coisa que também nos afeta por demais, eles também influenciam o nosso corpo físico. Eles podem gerar os diversos distúrbios de ordem orgânica em função da nossa constante alimentação e nutrição desses sentimentos, dessas emoções desencontradas e infelizes. Então eu me lembro que eu vi um programa de TV, não me lembro agora o nome, já faz um tempinho, mas a reportagem era sobre o porquê das pessoas adoecerem, o que elas fizeram para se curar. Era mais ou menos essa a temática do programa. E uma senhora que foi entrevistada nesse programa, ela disse o seguinte, que ela teve que fazer, inclusive, cateterismo, ela ficou muito doente do coração,
e ela passou um tempo muito grande assim, sendo internada em hospital, com a qualidade de vida dela muito ruim por conta dessas doenças cardíacas. E aí a moça, a jornalista perguntou para ela, e o que a senhora fez? Hoje a senhora está bem? A senhora está aparentemente tendo uma vida normal, saudável? O que a senhora fez para poder, então, sair daquele estado de coisas? E ela respondeu, falei com a minha terapeuta. Ela viu que sozinha ela não conseguia dar conta daquela problemática toda emocional. E aí, ao conversar com um terapeuta, foi dito para ela o seguinte, que ela precisava aprender a perdoar. Talvez pela anamnese feita pelo terapeuta, pelas conversações que elas tiveram durante as sessões, a terapeuta pode entrever que havia nela essa deficiência, essa condição de ela não desculpar as pessoas que, na visão dela, na ótica dela, tinham feito para ela algum tipo de mal, algum constrangimento. Então, a gente vê que a mágoa, o ressentimento, o ódio, o remorso também, eles não são bons, eles afetam o nosso sistema imunológico, o nosso corpo físico de maneira muito, mas muito forte. Então, e isso pode ocorrer, pode acarretar uma reação em cadeia. A Joana vai falar o seguinte para a gente, que as cargas vibratórias danosas geradas pelo ressentimento, eles causam essas cargas vibratórias, elas causam danos à mente, que por sua vez despeja isso no sistema nervoso central, que por sua vez afeta o nosso sistema circulatório, ou seja, a nossa corrente sanguínea fica comprometida, e daí isso prejudica o sistema respiratório. Olha só, a cadeia de coisas que vão se sucedendo é como você pegar as pedrinhas do dominó, né, colocá-las uma em pé atrás da outra, e ao empurrar a primeira, ela sai derrubando as demais. É mais ou menos isso que acontece quando nós permitimos que emanações deletérias sejam realmente produzidas por nós mesmos, né? Há até os que defendem, com essa questão da pandemia, do coronavírus, que a pandemia foi causada pelas nossas emanações vibratórias negativas. Boa parte da humanidade, grande parte da humanidade, vibra negativamente. E isso vai gerando o que a gente chama de nuvens pardacentas, como André Luiz denomina no livro, num dos livros, salvo me engano, Obreiros da Vida Eterna, quando eles vêm visitar aqui a crosta e vem ajudar algumas pessoas em suas problemáticas existenciais. E aí, ao chegar aqui na crosta terrestre, André Luiz pergunta para o mentor, que nuvens escuras são essas? E aí o mentor diz que elas são resultantes das emanações negativas, dos pensamentos negativos, das emanações deletérias que nós lançamos como uma espécie de poluição do ar para a nossa atmosfera terrestre. E aí isso volta, porque a reação é em cadeia. Nós emanamos essas cargas deletérias e depois elas voltam, lei de ação e de reação, de causa e de efeito. Isso vem para a gente na forma de doenças, na forma de epidemias, na forma de pandemias, a depender do grau digamos assim, da força que isso tem adquirido durante os anos, durante as décadas, não é? E daí essa pandemia, ela também é uma resultante dessas nossas emanações, dessas cargas vibratórias danosas que nós emanamos no espaço, que nós emanamos no meio ambiente onde nós convivemos. Então, vejam bem, as cargas elas atingem a mente, que por sua vez atinge o sistema nervoso central, que por sua vez atinge o aparelho circulatório, que por sua vez prejudica o sistema respiratório, ao tempo em que afetam as glândulas endócrinas. Olha que coisa importante, né? Nós temos aqui a nossa tireoide, que é a glândula mais importante para o corpo humano, o quanto o seu desequilíbrio pode gerar de mal para a estrutura fisiológica e daí também prejudica e afeta o sistema imunológico. E ele estando desaparelhado, ele estando desestruturado, ele vai enfraquecer o corpo físico como um todo. E aí as graves doenças do corpo físico
na verdade, são mais psicossomáticas, ou seja, doenças causadas pela própria pessoa. Elas criam elas, digamos assim, sabotam a sua própria defesa, surgem doenças autoimunes, o próprio sistema imunológico atacando, não é, as células do corpo, enfim, todas essas coisas podem se suceder por conta de uma mágoa, de um ressentimento, do ciúme, do ódio, da inveja, da maledicência, porque Joana também fala aqui das pessoas que são infelizes porque elas causam pela maledicência, pela sua língua ferina, pela sua linguagem tirânica, elas podem gerar, não é, muito mal para outras pessoas e, conseguintemente, para si mesma, porque tudo volta para a gente, qualquer que seja a nossa ação, desde uma atitude no bem, como também uma atitude no mal. Então, ela diz o seguinte, que grande parte das doenças orgânicas e dos transtornos psicológicos, eles são em decorrência dos sentimentos atribulados, dentre eles o ressentimento, que é o filho do orgulho, e também do egoísmo. Então vejam que coisa ruim, não é? Que tragédia isso pode ocasionar para a nossa existência, para a nossa vida. Então, ela também fala aqui, o texto, né, sobre os crimes que são causados pela maledicência. Mas por que a gente está falando dessa questão de a gente usar o perdão como terapia ou ficar preocupados com o que os outros estão fazendo? É porque, na verdade, quando a gente se preocupa com os outros, o que os outros estão fazendo, nós deixamos de nos preocupar com o que realmente importa, que é a nossa vida. E muitas vezes a gente veio com uma missão tão grandiosa para cumprir aqui na Terra e podemos até claudicar dessa missão, fracassarmos nessa missão, porque ficamos muito mais preocupados com a vida dos outros do que com a nossa própria vida. Daí ela lembra que há crimes, inclusive causados pela inveja, usando a maledicência como arma, para denegrir aqueles a quem os invejosos não conseguem suplantar. Então, o ciumento, o invejoso, ele busca tirar do outro aquilo que ele não consegue superar em si mesmo, ou seja, aquilo que lhe falta, os valores que lhes faltam para poder essa pessoa ser uma pessoa saudável do ponto de vista emocional e daí fisiológica, espiritual, moral, ou seja, todo o sistema emocional equilibrado, o ser integral, despido das vaidades, despidos dos problemas que a vida possa trazer para a gente como desafio. Então, meus irmãos, essas pessoas negativas que nós estamos lutando todos os dias para não fazermos parte desse grupo de pessoas, não é? Então, elas usam a maledicência como arma para então denegrir a imagem daqueles que elas não conseguem superar. Elas se sentem inferiores, mas não admitem, porque o orgulho é o único defeito que a gente não admite que tem. É interessante isso. Ninguém diz, eu sou orgulhoso. É muito difícil alguém falar assim, ser tão sincero, ser tão íntegro, de dizer assim, em plenos pulmões, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Isso é muito complicado. Ninguém. Às vezes a gente diz que é egoísta, um pouquinho aqui, eu sou um pouquinho egoísta, mas ameniza, né? Eu sou só um pouquinho egoísta, mas ninguém dificilmente diz que é orgulhoso. Então, essas pessoas, elas se nutrem desse tipo de atitude malsã. As suas palavras felinas para tripudiar outras pessoas são usadas constantemente. Elas tornam-se inimigas pertinazes, estimulando pela perversidade que nutrem ao longo do tempo e mentem, caluniam com naturalidade para alcançarem seus objetivos. Quando os espíritos superiores perguntaram para Jesus, aliás, desculpem, quando Kardec perguntou aos espíritos superiores como Jesus entendia a caridade, eles responderam: com benevolência para com todos, com indulgência para com as faltas alheias e com perdão incondicional, perdão das ofensas. Vejam só, Jesus deixou para a gente o roteiro
E perdoar é um dos passos que nós devemos dar na calçada da nossa evolução. Então, ele pede, Jesus está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 38, quando Jesus diz assim, que nós devemos perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos perseguem e aqueles que nos caluniam. Então, ele dá o exemplo do perdão, da necessidade do perdão como terapia para a alma. Mas é que, por que Jesus pediu isso? Porque os criminosos, eles não dão tréguas. Esses adversários perigosos que nos atacam constantemente, quer sejam do ponto de vista material, quer seja do ponto de vista espiritual, com as obsessões, do ponto de vista material também com as obsessões, perseguições, maledicências, não é? Com todo o mal que alguém possa nos fazer, dos dois planos da vida, esses adversários, segundo Joana, quase sempre eles preferem as inimizades aos afetos. Eles preferem as discussões infundadas e as perturbações à conciliação, ao apaziguamento das situações graves que possam surgir no relacionamento social, no relacionamento familiar. Ou seja, eles urdem intrigas em que se comprazem quando podiam silenciar e se esforçarem por manter contatos saudáveis. Essa seria a postura correta. Se nós ainda estamos nesse patamar de não perdoar, de guardar mágoa, ressentimento, nós devemos nos cuidar, começar então, não é, um passo de cada vez, tentarmos cada dia irmos deixando para trás esse tipo de conduta danosa que só nos traz tristeza, dor e sofrimento. Então, ela continua dizendo que perdoar é autoimunizar-se contra as perturbações que a vida possa nos oferecer. Por exemplo, considerar a ofensa como uma oportunidade de evolução e não como uma admoestação ou um castigo. E porque, senão, do contrário, nós ficaremos vinculados, sem tempo para terminar, ao ofensor, guardando a mágoa dele. Ou seja, ficamos jungidos, atados aos nossos adversários, quando não conseguimos desculpá-los por eles terem feito alguma coisa que, ao nosso ver, nos ofendeu. Outra coisa também que Joana diz é que perdoar porque os maus e os infelizes não sabem o que fazem. Jesus, ele fez isso, não é? No Calvário, quando ele estava prestes a dar o último suspiro de vida física, Jesus pediu a Deus, ao nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, que ele perdoasse a humanidade, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, perdoar é também esquecer. Não diríamos esquecer, porque ainda está difícil para a gente, por conta da nossa imperfeição, mas atenuar a carga negativa do mal que alguém nos praticou, não é? Porque, na verdade, quando nós fazemos isso, quando nós alimentamos essa mágoa, nós estamos ficando aí jungidos a esse irmão que, lamentavelmente, nos prejudicou de alguma forma. Então, essas pessoas, segundo Joana, serão convidadas a aprender a amar e a servir durante reencarnações de provas graves e expiações necessárias. Então, vejam, se a gente não consegue perdoar alguém, então, se a gente não consegue se perdoar, lamentavelmente, teremos reencarnações à frente de muito sofrimento, de muita dor, quando isso poderia ser evitado com um simples aperto de mão, com um simples pedido de desculpas. Ah, mas a pessoa não quer saber de mim. Ela não quer me perdoar de jeito nenhum. Eu me lembrei de Chico Xavier, nessa hora que eu estava estudando esse pedacinho da lição, que Chico, ele sempre quando terminava o trabalho mediúnico, eles iam para a cozinha do centro para tomar um café. Era normal isso, já era uma rotina. Eles adoravam, aí ficavam batendo um papinho antes de cada um ir para casa. E alguma coisa que Chico disse
ofendeu uma das pessoas que estavam sentadas ali à mesa com eles, né? E essa pessoa começou a não ir mais para o centro. E se notou a ausência dessa pessoa, desse senhor. E Chico ficou muito assim intrigado. Por que será que fulano nunca mais veio para o centro e tal? Aí Emanuel, o seu mentor espiritual, disse: vá procurá-lo e converse com ele. E Chico foi na casa dele. Ao bater a porta, o amigo abriu a porta, mas não mandou Chico entrar. E perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Aí Chico: eu senti sua falta, nunca mais eu vi você. Aí ele falou que Chico tinha dito uma coisa que ele não tinha gostado. E ao dizer para Chico, Chico pediu perdão. Oh, desculpas, não foi minha intenção lhe magoar. Mas o amigo não quis saber e bateu a porta na cara de Chico. E aí Chico disse a Emanuel: tá vendo? Ele não quer saber de mim, ele não quer que eu peça desculpas. Mas aí Emanuel disse: mas você já fez a sua parte. Pelo menos você fez, agiu com humildade ao ir até ele e pedir desculpas. Isso a gente precisa fazer também. Ter esse gesto de humildade na hora de pedir desculpas para alguém e também na hora de perdoar alguém pelo que a pessoa possa nos ter feito. Bom, então, os maus, eles transformam seus momentos de infelicidade em agressões. Olha que coisa. Por isso que a gente, às vezes, é agredido pelas pessoas, porque ele está infeliz, aquela pessoa está infeliz por alguma razão. Alguma coisa não está bem na sua vida. E daí eles agem assim, agressivamente. Porque essa agressão que eles usam contra nós, aparentemente, lhes confere uma certa tranquilidade, na verdade, uma pseudo-tranquilidade. Não existe tranquilidade numa alma que não perdoa. Ela pode até estar pensando isso, mas ela não está tranquila, não é? Ela está somente, digamos assim, camuflando os seus verdadeiros sentimentos. E aí ela diz o seguinte, Joana, que aparentemente essas agressões lhe trazem tranquilidade e confundem maldade com sorrisos de vitória. Então a pessoa acredita que saiu vitoriosa naquela situação. Mas infelizmente não, ela não saiu-se vitoriosa. Então, por ela não possuir ainda os valores morais suficientes, elas não respeitam o próximo e se tornam adversárias insanas. Sem juízo, né? Sem refletir, sem meditar sobre aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, ela se nivela aos outros em patamares inferiores. Quando ela age assim, por exemplo, alguém me ofendeu, aí eu vou lá, não é? Aliás, a pessoa vem para mim e pede desculpas. E eu não perdoo essa pessoa. Então, eu fico num patamar inferior a essa pessoa. Mas só que a pessoa que está nessa condição, ela não vê assim. Ela vê-se vitoriosa pelo fato de ela não ter perdoado. E aí eu me lembrei também de Paulo de Tarso, na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 10, que fala sobre os bem-aventurados, os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, no item 15, Paulo, o apóstolo, numa mensagem que ele ditou na cidade de Lyon, no ano de 1861, ele fala sobre o perdão, dois tipos de perdão no Evangelho segundo o Espiritismo. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Porque às vezes alguém que nos ofendeu vem pedir desculpas, mas a gente não age como cristãos, como deveríamos agir. Então, às vezes as pessoas afirmam perdoar, mas não perdoam. Na verdade, elas acreditam com um sorriso de vitória, não é? Que perdoaram, mas vejam só, elas perdoam com rancor. Algumas pessoas perdoam com rancor. E elas dizem assim: eu perdoo, mas não esqueço o mal que você me fez. Então, na verdade, ela acredita que perdoou aquela pessoa, mas o seu orgulho é tão grande que ela não perdoou absolutamente nada. Ou então, ela perdoa com condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Não quero lhe ver nem morto ou morta. Acontece, às vezes, da pessoa nos condenar, não perdoando, ou então dizendo que nos perdoa, mas nos condenando.
Ou então com menosprezo. Eu perdoo, mas eu lamento ter me envolvido com uma pessoa tão infeliz como você, sem eira nem beira. Aí desqualifica a pessoa. Eu perdoo, mas desqualifica a pessoa. Então ela reverte, não é? Toda a situação. Ela anula o malfadado perdão. Há aquelas que perdoam com maldição. Perdoam, mas Deus há de lhe castigar. Isso tudo é Paulo falando pra gente. Vejam só que coisa interessante. Então, você perdoou? Não. Mas Deus está, não é, aí no comando. Ele está vendo o seu coração. Ele sabe se quando você diz eu lhe perdoo, mas Deus há de lhe castigar. Ou seja, transfere para Deus a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de realmente perdoar e na verdade, não é Deus que vai castigar aquela pessoa, mas sim você, quando não perdoa a pessoa, de certa maneira está castigando a pessoa por isso, né? E, finalmente, o perdão com pretensão. Perdoo, mas antes sente aqui que eu vou lhe falar umas verdades. Isso é uma pretensão, uma falsa, né? Uma falsa moral, uma falsa conduta. Na verdade, não é? Quem é o dono da verdade? Quem, na verdade, detém a verdade, não é? E havia até esse pensamento que fora da verdade não há salvação. Mas nós sabemos que enquanto nós formos seres imperfeitos, em transição, em evolução, em trajetória evolutiva na Terra ou em qualquer outro orbe do universo, nós ainda não temos assim, não somos os donos da verdade. A verdade absoluta é Deus. A nossa verdade é relativa e as verdades vêm sendo suplantadas ao longo dos milênios na humanidade, não é, meus irmãos? Então, prossigamos com Joana. E ela continua dizendo o seguinte, que essas pessoas maléficas que ficam alimentando ressentimento, ódio, essas pessoas que ainda estão nesse sentido da maledicência, alimentando-se pelo mal, por isso são maléficas, elas tornam-se instrumentos das sombras a perseguir pessoas, grupos sociais e gerando um grande processo de obsessão individual e até coletiva. Os escândalos são necessários, mas ai de quem provoca os escândalos. Nosso Senhor Jesus já também havia nos prevenido acerca dessas questões de nós sermos assim motivadores, estimuladores de obsessões. Imagine você que coisa, não é? E ele diz assim, ela diz assim, Joana, seres assim encontram-se em toda parte. Seres assim, que são agentes, inclusive, dos espíritos maus, dos espíritos obsessores, inimigos da luz de Jesus. Eles podem estar desde o grupo familiar ao social, ou seja, na empresa, no nosso trabalho profissional, no meio artístico, se nós somos voltados para as artes, nas ciências também pode haver esse tipo de pessoa, ou até nos locais de diversão. Então vejam, eles estão em toda parte. E nós precisamos ter muito cuidado e um grande aparato espiritual para evitarmos que coisas assim possam acontecer conosco. Esses seres encontram-se em toda parte, podem ter boas aparência, eles falam com muito entusiasmo das suas ideias, daquilo que eles defendem, usam uma linguagem impecável, uma linguagem maravilhosa, mas também vivem num mundo inferior, onde reina apenas o poder e o desejo do poder de dominação, de dominar o outro pela arrogância de suas ideias. Então, meus irmãos, nós também precisamos aprender a perdoar essas pessoas. É complicado, né? É muito complicado. E a humanidade está assim repleta em todos os segmentos sociais desse tipo de pessoas assim, não é? Hoje nós vemos isso notadamente no meio político. Nós precisamos orar muito pelos nossos governantes, pelos políticos de uma maneira geral, já que são eles que dirigem o país, dirigem os estados, os municípios, as cidades, tudo, né? Já falei, os municípios, ou seja, pessoas que estão à frente, nos representando politicamente. Então, nós precisamos realmente orar por essas pessoas para não termos a necessidade de ter que perdoá-los no futuro, não é?
E aí Joana, ela vai dizendo mais. Ela vai dizendo o seguinte, que perdoar é permanecer em melhor situação emocional do que a de nosso antagonista e, portanto, estarmos em paz. Então, perdoar é estar em paz consigo próprio, em paz com o mundo, em paz com a vida. Desculpem. Perdoar é seguir os ensinamentos de Jesus e fazer dele um medicamento valioso. Olha só, os ensinamentos de Jesus devem ser utilizados por nós como um remédio, remédio valioso para sarar feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e no coração das pessoas. No item 30 da primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, Kardec fala exatamente isso para nós espíritas, que o espírita nunca deve deixar de lenir os corações, de apacentar as almas, de consolar as pessoas aflitas, de dar a elas algum tipo de esperança, porque o Espiritismo torna felizes aqueles que o professam. Então, para podermos ser pessoas felizes, como espíritas, como católicos, como evangélicos, como qualquer segmento religioso que nós possamos abraçar, nós precisamos seguir os valores e os ensinamentos de Jesus. Dentre eles, o perdão das ofensas, não é? Então, perdoar é seguir os ensinamentos de Jesus e fazer dele um medicamento valioso para sarar feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e no coração das pessoas. Que bom, não é, meus irmãos? Que maravilha. Então vejam só quantas lições bonitas que a Joana trouxe para nós, para essa questão do perdão, da necessidade de nós usarmos o perdão pelo coração. Já que a arrogância, o orgulho nos fazem perdoar apenas pelos lábios, como nós vimos aqui, o perdão pelo rancor, pela maldição, pela pretensão, o perdão pela condenação. Enfim, esses são o perdão, na verdade, a forma de perdoar pelos lábios e não pelo coração. Então, meus irmãos queridos, que nós possamos refletir sobre essas palavras assim preciosíssimas da nossa querida Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso amado Divaldo Pereira Franco, e que essas lições maravilhosas, essas reflexões que ela nos trouxe, possam calar fundo em nossas almas, em nosso coração. E nós possamos ser aquela pessoa que, nesse momento, faz um esforço imenso na direção do bem. E perdoar é uma das maneiras de nós termos a paz do coração, a paz no espírito. Muita paz, que Jesus possa nos abençoar, que possam ter um excelente dia, uma excelente semana, tudo que vier pela frente possa ser maravilhoso, graças à presença de nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Obrigada a todos, que Deus nos abençoe. Até mais.